Em 1927, Florence Scovel Shinn se encontrou com uma mulher à beira do abismo, afogada em $200 mil em dívidas. Naquela época, uma quantia que hoje equivaleria a milhões. Incontáveis milhões. Os bancos estavam prestes a tomar tudo. A família desmoronando. O marido debilitado. Parecia não haver escapatória. E então, Florence fez algo que surpreendeu a todos, até mesmo seus assistentes mais próximos. Ela não ensinou decretos de abundância. Não recorreu à visualização. Ela compartilhou uma oração específica que invoca a lei da graça divina. E, em apenas 3 meses, toda aquela dívida, os $200 mil, foram simplesmente cancelados, não renegociados, não pagos, cancelados, como se jamais tivessem existido. Você está prestes a descobrir as palavras exatas dessa oração. Por quê? Florence só a utilizava em casos extremos. E o perigo oculto, se você a usar da maneira errada. Florence fazia uma distinção clara entre decreto e oração. Decreto, você comanda. Oração, você pede intervenção divina. O decreto opera através da lei da atração e da lei do retorno. O que você semeia, você colhe. Mas a oração, quando feita corretamente, invoca a lei da graça divina. E a lei da graça divina supera a lei do retorno. É como receber um indulto presidencial para suas dívidas kármicas. Florence não ensinava isso levianamente, porque a lei da graça divina não pode ser manipulada. Ela só pode ser invocada com humildade total, rendição completa e intenção pura. Se você tentar usá-la como um truque egóico, não apenas não funcionará, como pode piorar a situação. Então, por que ela usou essa oração com a mulher dos $200 mil? Porque Florence viu algo. Ela tinha um dom. Conseguia enxergar contratos espirituais. E aquela mulher não estava apenas com dívida financeira. Ela carregava uma dívida kármica de vidas passadas. Ela havia sido uma usurária implacável em uma vida anterior. Cobrava juros absurdos. Destruiu famílias. E, nesta vida, estava pagando esse karma através de dívidas impossíveis. Era um ciclo espiritual. E ciclos assim não se quebram com dinheiro. Se quebram com graça. Mas, antes de revelar a oração, você precisa entender como Florence chegou a esse conhecimento. Ela estudou textos místicos cristãos, especialmente os ensinamentos gnósticos. Aqueles que a Igreja Católica suprimiu. Lá, ela descobriu referências à lei da graça divina, como uma força superior à lei da retribuição. Cristo falava disso quando dizia: perdoai para que sejais perdoados. Não era moralismo, era física espiritual. O perdão ativa a lei da graça divina. E a lei da graça divina anula o karma. A mulher dos $200 mil estava presa em um ciclo de karma financeiro. Quanto mais ela lutava para pagar, mais dívida aparecia. Novos juros, novas taxas, novos problemas. Florence explicou. Você não está lutando contra bancos. Você está lutando contra o seu próprio karma. De usurária implacável de vidas passadas. E karma não se negocia. Ou você paga, ou você invoca a graça. A mulher escolheu a graça. E Florence ensinou a oração por 30 dias consecutivos. E ela adicionou uma instrução específica. Cada vez que você pensar nas dívidas durante o dia, repita mentalmente: está consumado. 2 palavras, mas carregadas de fé. Está consumado. No trânsito, está consumado. Quando vier carta de cobrança, está consumado. Quando bater o medo, está consumado. Essas 2 palavras são sua âncora.
Seu lembrete de que a lei da graça divina já está operando. E então, algo começou a acontecer. Na segunda semana, a mulher recebeu uma ligação de um advogado, um parente distante, que ela nem sabia que existia. Havia falecido. Deixou uma pequena herança. 10 mil dólares. Não era nem perto dos 200 mil. Mas era o começo. Florence disse: aceite com gratidão. Não fique analisando se é suficiente. Aceite como o primeiro sinal da graça se manifestando. Na terceira semana, o banco cometeu um erro enorme. Eles enviaram uma notificação de quitação de um empréstimo que a mulher ainda devia, 50 mil dólares. O banco percebeu o erro uma semana depois e tentou reverter, mas legalmente não podia. A quitação havia sido processada, documentada, registrada. Florence disse: isso não é erro, é graça. O universo usou o erro humano como canal. Na quarta semana, o marido da mulher estava doente há anos. De repente melhorou, conseguiu voltar a trabalhar. E no primeiro dia de volta, ele fechou um contrato grande que trouxe uma comissão de 90 mil dólares em um mês. Depois de anos sem conseguir nada, a mulher estava em choque. Florence disse: você está vendo como a lei da graça divina opera? Ela não te dá o dinheiro. Ela abre caminhos. Ela dissolve bloqueios. Ela orquestra sincronicidades. E tudo se alinha. No final dos 30 dias, dos 200 mil dólares originais, 150 mil haviam sido cancelados ou pagos de formas inesperadas. E as 50 mil restantes? Uma advogada pro bono tomou o caso dela e renegociou com o banco principal. Conseguiu cancelar 40 mil, alegando juros abusivos. E os 10 mil finais foram parcelados em condições absurdamente favoráveis. Florence documentou tudo. Chamou de o milagre dos 200 mil. E guardou esse caso como prova de que a lei da graça divina é real. Não é fé cega, é lei espiritual, tão real quanto a gravidade. Mas tem um detalhe que poucos sabem. Florence alertou a mulher. Agora você foi perdoada, recebeu a graça, mas não volte aos velhos hábitos. Não volte a se endividar irresponsavelmente. Porque se você recebe a graça e desperdiça, a próxima vez será pior. A lei da graça divina não é carta branca para a irresponsabilidade. É uma segunda chance. Use-a bem. A mulher entendeu. Mudou completamente a relação com o dinheiro. E nunca mais se endividou. Agora, você pode estar pensando: mas eu posso fazer essa oração? Florence dizia que sim, qualquer pessoa pode. Mas você precisa entender o que está invocando. A lei da graça divina é misericórdia divina. Você está pedindo para o universo perdoar suas dívidas kármicas. Isso é possível, mas requer humildade. Requer reconhecimento de que você contribuiu para a situação. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, você ganha poder. E poder atrai a graça. Mas tem alguns erros que as pessoas cometem e que Florence alertava veementemente. Primeiro erro: usar essa oração e continuar criando novas dívidas. Você não pode pedir graça e simultaneamente agir irresponsavelmente. É contraditório. É como pedir cura e continuar se envenenando. O universo não é bobo. Se você não está comprometido com mudança real, a graça não opera. Segundo erro: fazer a oração com dúvida. Se você reza e ao mesmo tempo pensa: isso não vai funcionar, você cancela a oração. Dúvida é fé negativa. E fé negativa manifesta o oposto do que você quer. Terceiro erro:
Talvez o mais comum: fazer a oração apenas com a boca, não com o coração. Florence dizia que muitas pessoas recitam as palavras perfeitamente, mas não sentem nada. É mecânico, automático. E oração mecânica não tem poder. Você precisa sentir cada palavra. Quando você diz, eu me rendo, você precisa realmente soltar. Quando você diz, eu perdoo, você precisa genuinamente liberar o ressentimento. Não é teatro. É transformação interna. E o universo sente a diferença. Quarto erro: esperar que a graça opere exatamente do jeito que você imagina. A mulher dos 200 mil achava que ia ganhar na loteria ou receber uma herança milionária. Mas a graça veio através de múltiplos canais pequenos. Erro bancário aqui, melhora de saúde do marido ali, advogada pro bono já aparecendo, renegociação inesperada. Foi uma orquestração complexa. E se ela ficasse obcecada com uma única forma de solução, teria perdido todas as outras. Florence ensinava: solte o como, confie no processo. A graça sabe o caminho. Quinto erro: fazer a oração e esquecer de viver. Algumas pessoas entram em modo de espera espiritual. Ficam só rezando e param de agir. Florence era clara: oração não substitui ação. Oração abre portas, mas você precisa atravessá-las. Se aparecer oportunidade de trabalho, aceite. Se vier ideia de projeto, execute. Se surgir chance de renegociar, negocie. A graça trabalha através de você, não apesar de você. Você é o canal. Se o canal está parado, a graça não flui. Sexto erro. E Florence via isso constantemente: usar a oração só para si. A mulher dos 200 mil, depois que foi liberta, se tornou voluntária. Ajudava outras pessoas com dívidas, não financeiramente. Ela não tinha recursos, mas emocionalmente, espiritualmente. Ela compartilhava a oração, ensinava sobre a lei da graça divina. E Florence dizia: quando você recebe a graça e circula a graça, você multiplica a graça. Mas se você recebe e guarda só para você, a fonte seca. Generosidade é a manutenção da abundância. Tem também um detalhe sobre timing. Florence observou que a lei da graça divina opera mais rapidamente em casos de genuíno desespero. Não desespero fingido, não drama, mas aquele momento em que você realmente chegou no limite. Quando você tentou tudo e nada funcionou. Quando você não tem mais para onde correr, é ali que a rendição se torna real. Porque você não tem escolha. E rendição real abre o portal da graça. A mulher dos 200 mil estava nesse ponto. Por isso funcionou tão rápido para ela. Mas isso não significa que você precisa esperar chegar no fundo do poço para pedir a graça. Você pode pedir antes. Florence fazia distinção entre dois tipos de oração de graça. Uma preventiva, outra emergencial. A preventiva você faz quando vê que está entrando em um ciclo de dívidas, mas ainda não está no buraco. A emergencial é quando já está enterrado. Ambas funcionam. Mas a preventiva exige menos sofrimento. Então, não espere. Se você tem dívidas crescendo, se você sente que está perdendo o controle financeiro, comece a oração agora. Não espere ficar impossível. Florence também ensinava que existem dívidas que não são suas. São dívidas herdadas. Dívidas kármicas da família. Alguns nascem em famílias com padrões de pobreza e dívida que vem de gerações. Avó endividada, mãe endividada, você endividado. Não porque você é irresponsável, mas porque existe um padrão energético familiar. E essa oração
quando feita com a intenção de quebrar o ciclo geracional, tem um poder multiplicado. Você está liberando não só a si mesmo, mas toda a linhagem. E quando você faz isso, ancestrais no plano espiritual te apoiam. Florence Scovel Shinn via isso acontecer. Pessoas que faziam a oração por toda a família recebiam ajuda de formas inexplicáveis. Tem um caso que Florence contava em palestras reservadas. Um homem com R$600 mil em dívidas. Ele fez a oração não só por si, mas por toda a sua linhagem paterna. Pediu que o padrão de dívida que vinha de gerações fosse quebrado. E em 6 meses, não só as suas dívidas foram canceladas, mas 3 primos dele também tiveram suas situações financeiras resolvidas, sem saber da oração, sem ele ter contado. Simplesmente aconteceu. Como se uma maldição familiar tivesse sido levantada. Florence chamava isso de graça ancestral. Quando você se liberta, você liberta a árvore inteira. Agora, tem um elemento que pouquíssimas pessoas sabem e que Florence guardava para estudantes mais avançados. A oração da graça divina tem mais poder quando combinada com um ato de caridade. Não caridade forçada. Não dar o que você não tem, mas dar algo, mesmo pequeno. Enquanto você está em dívida, parece contraditório. Como eu vou dar se eu devo? Mas Florence explicava. Dar ativa a lei da circulação. Quando você dá, você declara. Eu não estou em escassez total. Eu tenho algo para compartilhar. E essa declaração muda sua vibração. Você sai de uma mentalidade de mendigo e entra em uma mentalidade de provedor. Mesmo que seja um provedor pequeno. A mulher dos R$400 mil, durante os 30 dias de oração, dava R$5 por semana para os necessitados, R$20 no mês. Era tudo o que ela conseguia separar. Mas ela dava com intenção. Ela dizia mentalmente: eu dou isso como reconhecimento de que a abundância flui através de mim. E Florence dizia que esses R$20 valiam mais espiritualmente que R$10 mil dados por um milionário. Porque ela dava do pouco. E dar do pouco é fé em ação. É você dizendo: eu confio que vai ter mais. Então, eu posso dar este. Outro elemento poderoso: jejum. Florence às vezes recomendava jejum de um dia durante o ciclo de 30 dias de oração. Não um jejum extremo. Apenas um dia bebendo água e chás. Por quê? Porque o jejum limpa não só o corpo, mas a energia. Remove bloqueios. Clareia a conexão com o divino. E quando você faz a oração em estado de jejum, ela tem mais potência. Você está dizendo: eu abro mão até de alimento para me conectar com você. Divino. Esse nível de dedicação é reconhecido e recompensado. Florence também ensinava sobre os sinais de que a oração está funcionando. Primeiro sinal: alívio emocional. Mesmo antes do dinheiro aparecer, você sente um peso saindo. A ansiedade diminui. Você começa a dormir melhor. Isso é a graça divina começando a operar no nível energético. Segundo sinal: sincronicidades. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de uma informação e alguém menciona exatamente isso. O universo está se alinhando. Terceiro sinal: oportunidades surgem. Não necessariamente dinheiro direto, mas portas se abrem. Conversas acontecem. Convites aparecem. Quarto sinal: você para de atrair problemas novos. Quando você está em um ciclo kármico de dívidas, todo mês surge algo. O carro quebra. Um eletrodoméstico queima. Uma emergência médica. É como se você atraísse gastos inesperados. Quando a oração começa a funcionar, isso para. Os problemas diminuem. A vida fica mais tranquila.
Quinto sinal: insights financeiros. Você começa a ter ideias de como ganhar dinheiro, de como economizar, de como reorganizar. Sua mente clareia. Porque a graça divina trabalha também através da sua inteligência. Sexto sinal, e este é poderoso. Outras pessoas começam a te ajudar espontaneamente, sem você pedir. Alguém oferece um conselho, alguém te indica para um trabalho, alguém perdoa uma dívida pequena. São gestos que parecem casuais, mas são orquestrados pela graça divina. Florence dizia: quando você invoca a graça divina, o universo inteiro conspira. Anjos humanos aparecem, e você nem percebe que são anjos, até depois. Sétimo sinal: você começa a atrair informação. Livros, vídeos, conversas sobre gestão financeira, sobre sair de dívidas, sobre mentalidade de abundância. De repente, você está cercado de conhecimento que antes nem via. Isso é a graça divina te educando. Porque não basta cancelar a dívida. Você precisa aprender a não criar uma nova. E o universo te ensina. Se você está receptivo, se você está vendo esses sinais, continue. A manifestação física está próxima. Mas se você não está vendo nenhum sinal, depois de 2 semanas de oração diária, algo está bloqueando. Pode ser falta de perdão real, pode ser dúvida profunda, pode ser que você está fazendo mecanicamente, sem sentir. Florence recomendava nesse caso: pare, respire, volte à intenção. Por que você quer isso? Realmente? E então recomece com o coração renovado. Agora, se você chegou até aqui e realmente entendeu a oração de Florence Scovel Shinn, que cancelou R$400 mil em dívidas, você recebeu algo raro. Poucos canais revelam os métodos autênticos de Florence. As palavras exatas. O contexto espiritual profundo. O que você acabou de aprender não é autoajuda. É lei espiritual. É conhecimento que Florence recebeu através de anos de estudo e aplicação. E está sendo compartilhado aqui sem distorções, sem simplificações, sem transformar em truque barato. Os super tanks ali embaixo é para quem reconhece o valor. Se essa oração mudou algo em você, se você sentiu que finalmente tem uma ferramenta real para lidar com dívidas impossíveis, então você sabe o que fazer. Quando você clica naquele coração, você não está só apoiando. Você está ativando a lei da circulação que Florence tanto ensinou. Você recebeu a graça divina através desse conhecimento. Agora faça circular e observe como o universo devolve para você. Multiplicado, em formas que você nem imagina. Você não é só um espectador. Você é um guardião dessa sabedoria. Juntos estamos resgatando os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. E essa missão só continua se quem valoriza, apoia. Simples assim. Então, vamos ao passo a passo final, para você começar hoje mesmo. Primeiro, esta noite, antes de dormir, escreva em um papel suas dívidas. Todas. Não esconda nenhuma. Liste tudo. O valor exato. Para quem deve. Esse é seu reconhecimento da realidade. Você não pode transformar o que não admite. Segundo, embaixo dessa lista, escreva: eu perdoo todos os meus credores. Eu perdoo a mim mesmo por criar essa situação. Eu invoco a lei da graça divina para cancelar essas dívidas. E você assina com seu nome completo. Isso é um contrato espiritual. Terceiro, amanhã de manhã, ao acordar, antes de pegar o celular ou fazer qualquer coisa, você faz a oração completa. As 3 partes: reconhecimento, rendição, invocação da graça divina. Você fala em voz alta. Não precisa gritar,
mas precisa sair da sua boca. O som é poder criador. Quarto, você repete essa oração ao meio-dia. Pode ser no banheiro do trabalho, se for necessário. 3 minutos. Ninguém precisa saber. É entre você e o divino. Quinto, você repete antes de dormir. E após a oração, você diz, está consumado. E dorme em paz, confiando. Sexto, durante o dia, sempre que vier um pensamento de dívida, de medo, de desespero, você respira fundo e pensa, está consumado. A graça está operando. Eu confio. Você não luta com o pensamento negativo. Você substitui. Pensamento negativo é um hábito. Pensamento positivo também. Você está criando um hábito novo. Sétimo, uma vez por semana, durante esses 30 dias, você dá algo. Pode ser R$1 para um pedinte. Pode ser ajudar alguém com alguma coisa. Pode ser tempo. Pode ser atenção. Mas você dá, porque dar te tira da vibração de escassez. Oitavo, você age nas oportunidades que surgem. Se vier um trabalho extra, aceite. Se vier uma ideia, execute. Se vier a chance de renegociar, negocie. A oração abre portas, mas você precisa passar por elas. Nono, você não conta para ninguém. Segredo espiritual é poder quando a dívida for cancelada. Aí sim você pode compartilhar o resultado. Mas o processo, guarde. Décimo, e mais importante, você mantém a fé. Mesmo quando parece que nada está mudando. Mesmo quando vem carta de cobrança. Mesmo quando bate o medo. Você respira e diz, a lei da graça divina é real. Ela está operando, eu confio, está consumado. 30 dias fazendo isso, sem falhar. E no 31º dia, você revisa, vê o que mudou. E você vai se surpreender. Talvez não do jeito que imaginou, mas vai ter mudado. Porque a lei da graça divina nunca falha, quando invocada corretamente, com humildade, com perdão, com fé. Florence provou isso dezenas de vezes. A mulher dos 200 mil foi só o caso mais dramático. Mas havia centenas de outros. Pessoas com 50 mil, com 100 mil, com 500 mil. Todas libertadas através da oração da graça divina. E tem um segredo final, que Florence só revelava depois que a pessoa manifestava. Depois que as dívidas eram canceladas, ela ensinava. Agora você sabe o poder. Não use só para dívidas. Use para qualquer área travada da vida. Relacionamento preso? Invoque a graça divina. Saúde bloqueada? Invoque a graça divina. Carreira estagnada? Invoque a graça divina. A lei da graça divina não é só para dívidas financeiras. É para qualquer ciclo kármico que você queira quebrar. Qualquer padrão que você queira transformar. Qualquer prisão que você queira sair. Florence dizia que a maioria das pessoas vive a vida inteira na lei do retorno. Semeando e colhendo, semeando e colhendo. Mas existe uma porta de saída. A lei da graça divina. E essa porta está sempre aberta, sempre disponível. Mas poucos entram. Porque exige algo que o ego odeia. Humildade. Você precisa admitir que sozinho você não consegue. Você precisa pedir ajuda divina. Você precisa se render. E o ego prefere morrer orgulhoso do que viver rendido. Mas quando você finalmente se rende, quando você finalmente pede graça divina, milagres acontecem. E milagres não são suspensão das leis, são aplicação de leis superiores. A lei da graça divina é uma lei superior à lei do retorno. Assim como o amor é superior ao ódio, o perdão é superior à vingança. A rendição é superior ao controle. Existem hierarquias espirituais.
E quando você aprende a acessar leis superiores, você transcende as limitações das leis inferiores. Isso é mestria. Isso é o que Florence ensinava. Não truques, não atalhos, mas acesso a leis espirituais mais elevadas. Então você tem tudo agora: a oração, o método, o contexto, os sinais, os erros a evitar. Não tem mais desculpa. Não tem mais. Eu não sabia. Você sabe. E saber e não aplicar é pior que não saber, porque você desperdiça conhecimento. Então vai. Escreve a lista de dívidas essa noite. Faz a oração amanhã de manhã. E se comprometa com 30 dias. 30 dias que podem mudar sua vida financeira completamente. 30 dias que podem quebrar ciclos geracionais. 30 dias que podem te libertar de uma prisão que você nem sabia que era uma prisão. Florence dizia: você é mais poderoso do que imagina. Mas seu poder não vem da força. Vem da rendição. Não vem do controle. Vem da confiança. Não vem da luta. Vem da graça divina. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente vive isso, você se torna imparável. Não porque você força, mas porque o universo inteiro te apoia. Anjos trabalham para você. Portas se abrem. Caminhos se revelam. E você flui, como um rio que não luta, mas chega ao oceano. Agora me diz nos comentários. E seja brutalmente honesto. Você está disposto a fazer essa oração 3 vezes por dia, durante 30 dias consecutivos, para cancelar suas dívidas? Ou você é do time que quer o milagre, mas não quer disciplina espiritual? Porque essa é a divisão real. Time fé comprometida versus time esperança passiva. E só o time comprometido recebe a graça divina. O time passivo continua na lei do retorno, semeando e colhendo, semeando e colhendo. Sem nunca transcender. Qual é o seu time? Comenta agora.